Bom, boa noite pessoal, me chamo Andy Mendes, trabalho aqui na Bluesoft como desenvolvedor e hoje eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre refatoração. Então, é muito fácil quando a gente começa a trabalhar com um projeto novo, né? O projeto começa, por exemplo, pegou um projeto que é do zero, então a gente vai começar a escrever as coisas, por exemplo, do jeito que a gente quer, não tem classe, nada, a gente vai criar a arquitetura do jeito que a especificação que o analista passou pra gente, e aí é o mundo perfeito. Mas nós, como desenvolvedores, sabemos que no dia a dia não é assim. Então, por exemplo, a gente aqui na Bluesoft, a gente trabalha com RP, então a gente, por exemplo, tem um RP que é mais de 15 anos. Então, muita coisa que já foi feita, né? Então, não tem como você, por exemplo, às vezes vai pegar uma classe que a classe é gigantesca, sabe? Que naquela época que foi desenvolvida pelo conhecimento de nós, desenvolvedores, foi a melhor coisa que a gente conseguiu fazer, mas ficou muito ruim na época, mas a gente precisa da manutenção. Eu trabalho na equipe de operação e comercial aqui na Bluesoft. E a gente sempre, na nossa equipe, a gente está mexendo com custo, faturamento de nota, e faturamento de lote, logística, essas coisas. Então aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esse negócio aqui funciona que nem louco, sozinho. Então vamos lá. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Recentemente a gente precisou fazer uma manutenção, por exemplo, na parte que gerava transferência de nota fiscal, que mexia com a parte de custo. Então o código era, na época, o código que a gente mexeu é um código bem crítico, é um código que não pode quebrar, porque você está mexendo com custo, né? Uma coisa crítica, uma coisa perigosa, e geralmente sempre tem manutenção nesse tipo de coisa. Uma funcionalidade nova, mudou alguma coisa, não sei o que, e a gente sempre ficava com medo de mexer nessas coisas. Então, o que eu quero só reforçar assim, no nosso dia a dia, quando a gente for fazer manutenção nos nossos sistemas que tem código legado, porque o código que a gente escreve hoje, amanhã ele já é legado. Então, a gente tem que sempre procurar fazer o melhor, não ficar com uma desculpa, por exemplo, o código já está ruim, então eu vou meter mais um ifzinho aqui, entendeu? Eu vou fazer o negócio funcionar, porque isso aí vai pegar no seu pé depois. Primeiro que você não vai sentir confiança de dar uma manutenção num código desse, né? Perigoso e código para o cliente bugado, difícil para você testar com o teste de unidade, várias outras coisas, difícil para você dar manutenção, porque vai demorar para você dar manutenção até você entender tudo aquelas coisas, e às vezes você tem que mexer em um lugar, você tem que testar trocentas mil coisas, porque está tudo acoplado, você não sente confiança, e você perde tempo, perde dinheiro da empresa, perde seu tempo, o testador fica louco, e aí vai embora. Então, por exemplo, simulando aqui, isso daqui é um exemplo que eu fiz, simulando, por exemplo, como se a gente tivesse uma classe aqui, até coloquei aqui, por exemplo, vou até fechar, eu coloquei aqui código de custo de transferência, vocês estão vendo o pacote aqui que eu estou mostrando. Então vou começar aqui pelo ruim, faz de conta que nosso sistema aqui, a fonte eu coloquei bem grande, mas para vocês, para os ceguinhos, que o Rodrigo é cego, ele não enxerga direito. Então faz de conta que aqui a gente tem um service, e a gente temos alguns serviços aqui, por exemplo, quando a gente bate nesse método de custo de transferência, nós temos aqui alguns serviços que ele retorna, por exemplo, custo contábil, custo comercial, preço de venda e o custo da última compra. Então, e aqui tem o seu serviço, que cada um tem a sua responsabilidade, beleza. Mas assim, exemplo bem simples aqui, mas pode ser que isso aqui tenha mais 15 maneiras de você obter o custo, não sei, várias maneiras. Então, se aparece amanhã, por exemplo, mais 10 maneiras, vou meter mais 10 else if aqui, entendeu? Primeiro que vai começar a ficar um monte de injeção, um monte de independência aqui, né? Porque cada um provavelmente você vai querer criar um serviço novo para fazer as regras específicas, isso aqui daqui a pouco vai ficar com uns 50 dependências aí. Então, beleza. Uma maneira legal para a gente mexer nisso daí, para a gente fazer o mesmo código, mas de uma outra maneira, que a gente inclusive trabalhou esses tempos aqui na Bluesoft, seria o seguinte: criei um outro pacote, um pacote bom só para separar, e aqui a gente teria o nosso service. Então aqui a gente teria o nosso service, tranquilo, e aqui a gente tem uma classe aqui, custo transferência factory,
que simplesmente ele é responsável por devolver uma interface, e essa interface vai chamar o custo de acordo com o que ele precisa. Então, se eu entrar aqui nessa classe, que é essa classe aqui, é uma classe simples. A responsabilidade dela é devolver a interface dela de acordo com o custo que ela tem que retornar. E aqui a gente nós trabalhamos com uma classe chamada enumFactory. Aqui nesse command aqui, para entrar aqui é o contra. Então, se eu entrar aqui nesse enumFactory, o que ele faz aqui? Você passa a estratégia que você vai querer, e ele percorre e vai te devolver aqui a estratégia correspondente ao que você está querendo. Aí a pergunta vem assim, tá, beleza, mas essa estratégia aqui, opa, aumentou um pouco aqui a fonte, não sei como. Acho que eu segurei o contra aqui, e ele... Nossa, ficou grande, como que diminui isso aqui agora? Fiquei cego. Como de menos, talvez? Essa daqui. Como de menos? Não. Agora sim. Essa estratégia então aqui, que ele está passando, faz de conta que você tem uma classe de parâmetro que o cliente ele define o tipo do parâmetro que ele quer trabalhar. Se ele quer trabalhar com o custo comercial, se ele quer trabalhar com o custo contábil, ou com o preço de transferência, ou com a última compra. Então ele configura isso num parâmetro, e quando ele for faturar uma nota, por exemplo, a estratégia que ele vai passar aqui vai ser de acordo com o parâmetro, e a gente automaticamente, esse parâmetro vai ser um enum, e aí automaticamente ele vai devolver a estratégia correta aqui, e em cada estratégia vai ter a sua regra específica para criar, para retornar o custo. Então, por exemplo, aqui é bem simples também eu fiz. Esse exemplo aqui do última compra, simplesmente eu estou fazendo bem simples. Mas aqui poderia ter um monte de regra de negócio e fazer um monte de coisa, que aqui eu quis simplificar. Então todas essas estratégias implementam uma interface, que essa interface devolve o custo, que recebe a loja e o produto, e aí cada uma vai ter sua regra. Tá, então beleza, aí pode falar, tudo bem, mas tá fazendo a mesma coisa. Beleza, tá fazendo a mesma coisa. Mas qual que é a vantagem disso? Primeiro que dessa maneira você divide o seu código, não fica um monte de if, cada estratégia é responsável por fazer exatamente o que ela tem que fazer. Amanhã você precisa implementar, vai ter uma nova maneira de um custo novo, sei lá, um custo baseado no que o cliente quis lá. Você pega, cria uma estratégia nova que implementa essa interface custo transferência, implementa a regra aqui, vai definir lá no seu enum, aqui no nosso enumFactory aqui, vai colocar ela aqui e automaticamente já está pronto. Então quer dizer, 20 minutos você faz isso daí, tipo, rápido, vai ter a certeza que não, você mexendo nessa coisa, nessa sua nova estratégia, você vai ter a segurança que você não vai quebrar as outras, o testador não vai precisar testar tudo de novo. Dessa maneira também, mais fácil de testar as coisas. Por exemplo, nessa classe mesmo aqui, custo transferência enumFactory, você vai estar testando se ela vai estar devolvendo a estratégia correta para você de acordo com o que você está pedindo. Na sua classe, nas suas estratégias de service, ela vai estar testando somente se a regra do custo que ele está obtendo é de acordo com aquela estratégia. Então, tem várias vantagens. E aqui a gente fez, se ele não achar nenhuma estratégia, ele dá uma exception falando, essa estratégia que você está me passando é uma estratégia desconhecida. Não consigo obter o custo com isso daí. Então esse é um exemplo de custo. Tem outro exemplo aqui também, que a gente também trabalhou recentemente. Aqui a gente tem o web aqui, né? Eu fiz um controller aqui também simples, no custo. Que é uma, não precisa nem mostrar, mas é uma API aqui também, que ele bate aqui, obter custo do padrão novo e o refatorado, que ele devolve a estratégia de acordo com o que ele bateu.
Mas nosso tempo está muito curto e não precisa mostrar. E o outro exemplo aqui é o do faturamento de lote, que está aqui. Então, faturamento de lote, código ruim. Faturamento de lote aqui. Então, aqui nesse nosso exemplo a gente tem uma classe faturamento lote service, que ele cria a nota de acordo aqui com a finalidade, por exemplo, da loja. Nesse exemplo aqui, tem um ifão aqui, monstro, né? Vocês estão vendo? Se a finalidade da loja, distribuição aqui, ela for... Se a finalidade da loja for enviar para uma loja e o indicador dela, por exemplo, for em seu poder, ele vai pegar e vai criar a nota aqui. Eu criei um factory aqui só para simulando que aqui também tivesse uma regra de negócio, que ele tem que fazer um monte de coisa. Então aqui ele ia criar a estratégia pelo if para enviar para a loja de seu propriedade, de seu poder. Então aqui mesmo cenário. Um ifão aqui, que desse cenário aqui ainda o cara poderia fazer bonitinho, né? Cada cara estaria, por exemplo, aqui mostrando aqui, ó. Cada classe teria seu factory fazendo as coisinhas, mas a gente sabe que eu já peguei muito código que a regra estava tudo nessa classe aqui. Faturamento service está tudo aqui. 2.000 linhas de código aí, uma classe impossível de dar manutenção. Então, aí a pergunta assim, naquele outro exemplo que a gente fez um enum factory, a gente fez um enum factory bem simples. Por exemplo, você passou, por exemplo, uma string ou sei lá, um enum, era uma condição só, ele te devolvia. Nesse outro exemplo, também você consegue fazer um enum factory de uma maneira legal. Por exemplo, aqui, ó. Aqui mesmo exemplo aqui, ó. Criamos um service aqui, né? Criamos um service, mesmo conceito do outro lá. Só que aqui a gente usou um build aqui para ficar mais bonitinho, né? Criamos um parâmetro, mudamos um pouco igual ao outro. Criamos um parâmetro aqui, que a nossa interface ela vai receber um parâmetro, porque ela trabalha com mais de... No outro nosso cenário era só loja e produto. Aqui tem mais parâmetros. Então nós criamos um objeto, que essa interface vai receber o seu objeto, para não ficar aquele monte de coisa. E aqui no nosso factory, aqui, o nosso factory também é simples. Ele vai pegar, vai chamar o... Aqui eu estou de transferência, ou entrei no errado? Não, aqui, nesse cara aqui. Factory, eu vou entrar aqui. Nesse cara aqui que eu queria mostrar. E no nosso enum factory aqui, no nosso outro cenário era bem simples. Por exemplo, ele pegava, recebia um enum aqui, ele já devolvia o cara. Só que, como eu mostrei no outro cenário, aquele outro cenário ele tinha alguns ifs. Porque, por exemplo, ele não era um cara simples, tipo, vai um cara e devolve um. Esse cara, ele verifica, por exemplo, se a finalidade da loja era da loja em seu poder e se um outro cara de outra maneira. Então aqui, dessa maneira, a gente consegue, por exemplo, evitar os ifs lá. O que a gente fez aqui? A gente criou uma classe abstrata aqui, nesse próprio enum, uma classe, um método abstrato, que aí obrigatoriamente, quando você cria isso no enum, você é obrigado a implementar. E a nossa interface, ela recebe... Cadê? E esse cara recebe o parâmetro que eu criei lá. Então aqui você consegue garantir, por exemplo, ó, nesse objeto, eu fiz um método aqui se ele deve criar a nota para CD. Se ele te devolver ok, ele já vai te devolver esse cara automaticamente. E no outro a gente encapsulou se ele deve criar uma nota fiscal para venda cliente ou se ele deve criar uma nota fiscal para operador logístico. Então você encapsulou isso aqui nesse objeto, criando um enum factor dessa maneira, e aí ele, mesmo cenário, aí ele vai te devolver as estratégias de acordo com essa condição que você vai passar. Então, a grande diferença desse daqui para o outro é que o outro você passava assim, só tinha uma condição, era simples. Dessa maneira você consegue trabalhar de várias maneiras. Não vai ter if no seu código, você vai trabalhar tipo com factory, com enum, com builder, essas coisas, assim, se você quiser, igual no outro que eu criei o builder lá. O seu código, mesma coisa, vai ficar um código legível, um código coeso, entendeu? E um código fácil de dar manutenção. Então,
era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, reforçando, quando a gente tem um código legado, um código que às vezes é escrito por bastante tempo, a gente não pode ficar com desculpa se a gente for falar assim, não, esse código tá assim, não tem que melhorar. Dá para melhorar, não precisa ter medo. Escrever os testes de unidade, fazer as coisas direitinho, pode tomar um pouquinho de tempo no começo, mas na frente você vai ter muita vantagem por tudo aquilo que eu já falei. Você vai ter segurança, vai economizar para a empresa mesmo, porque se vir uma feature nova, você vai desenvolver ela muito mais rápido do que se tivesse um código ruim. Então é isso aí, pessoal, que eu queria falar para vocês.